Jonas anunciou que em 40 dias Nínive seria destruída. O povo se arrependeu e Deus suspendeu o castigo. Note que Deus agiu em total coerência com a sua palavra. Veja o que ele disse através do profeta Jeremias. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. A pregação de Jonas era como todos os avisos de julgamento dado pelos profetas. Era um convite ao arrependimento e à prevenção do julgamento divino prometido. O trabalho missionário de Jonas havia sido concluído com um sucesso total. Toda a grande cidade de Nínive se converteu ao Senhor de coração. Mas, ao invés de ficar feliz com o sucesso da sua pregação, Jonas ficou profundamente desgostoso e enfurecido, um comportamento totalmente inesperado. E o impressionante é que Deus tratou com o seu servo emburrado, procurando restaurar sua alegria e sua comunhão. O motivo da ira de Jonas era porque Deus tinha tido misericórdia dos ninivitas. Ele queria que eles sofressem o julgamento de Deus. E aqui nós temos uma informação adicional que não consta no capítulo 1. Jonas diz que quando recebeu o chamado de Deus para ir a Nínive da primeira vez, ele questionou seu chamado por 2 motivos. Primeiro, pelo perigo de pregar para um povo pagão, famoso por sua crueldade. E o segundo motivo foi que, por saber que Deus era cheio de graça e de misericórdia, ele temia que aqueles ninivitas pecadores e cruéis se arrependessem e Deus tivesse misericórdia deles e os perdoasse. Daí o motivo de ele ter fugido para Tarsis. Jonas esqueceu que ele próprio invocou a misericórdia de Deus e desfrutou dela quando precisou, durante os 3 dias que passou na barriga do grande peixe. Agora ele estava ressentido porque a mesma misericórdia tinha sido estendida aos ninivitas. Ver o povo de Nínive alcançar a misericórdia de Deus foi tão forte para Jonas que ele preferiu morrer a continuar vendo aquela cena de arrependimento e contrição do povo. Geralmente, as pessoas fogem do seu chamado por medo de ser ineficaz, mas Jonas fugiu por medo de ser muito eficaz, que foi exatamente o que aconteceu. Deus gosta de nos fazer perguntas estratégicas que trazem à tona os verdadeiros sentimentos dos nossos corações. Por isso perguntou a Jonas: é justa a sua ira? Jonas estava com raiva de Deus e não havia nenhum problema no seu desabafo. Mas, com aquela pergunta, Deus queria que ele sondasse o seu coração e visse o verdadeiro motivo de ele estar tão zangado. Algumas situações na nossa vida podem nos fazer sentir como Jonas, com raiva de Deus. Em momentos assim, devemos ouvi-lo fazendo a mesma pergunta que fez a Jonas: é justa a sua ira? E a resposta deve ser sempre: não, Senhor, minha ira não é justa. Os teus caminhos é que são justos, mesmo que eu não os entenda. Jonas precisava aprender uma lição sobre o seu ataque de fúria, e para isso, Deus preparou para ele uma lição objetiva. Ao que parece, Jonas ainda esperava que o arrependimento de Nínive não fosse suficiente para impedir o julgamento de Deus, e quem sabe ele ainda poderia ver a cidade sendo destruída no final. Por isso, ele saiu da cidade em busca de um lugar de onde ele pudesse observar tudo em segurança. Assim como Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas, agora ele preparou uma planta específica que cresceu acima da cabana improvisada onde Jonas estava sentado para abrigá-lo do sol escaldante. E esta é a primeira vez que vemos Jonas extremamente feliz. Mas no dia seguinte, logo cedo, Deus enviou um verme que feriu a planta e ela secou. Depois, Deus fez soprar um vento muito quente e seco. Esse tipo de vento oriental aumenta intensamente o sofrimento causado pelo calor. Essa sensação levou Jonas a uma espécie de insolação e ele desmaiou.
E quando recobrou a consciência, Jonas mais uma vez ficou ressentido, infeliz e desejou a morte com toda a sua alma. O que aprendemos aqui é que se quisermos reclamar, logo teremos de fato algo do que reclamar. Pessoas que se irritam facilmente geralmente criam para si mesmas motivos para se irritar e reclamar todos os dias. Deus então fez outra pergunta a Jonas: é justo você estar tão furioso por causa da planta? E Jonas simplesmente respondeu: sim, e estou furioso a ponto de querer morrer. E estas são as últimas palavras de Jonas registradas nesse livro. Mas, felizmente, não são as últimas palavras do livro. Cremos que a compaixão de Deus ainda agiu em Jonas, ensinando e guiando seu coração ao centro da vontade de Deus. A lição divina para o profeta naquele momento foi a seguinte: se Jonas estava compadecido da planta, que ele não tinha feito absolutamente nada por ela, o Senhor não deveria ter compaixão do povo de Nínive? Aqueles ninivitas haviam sido criados à imagem de Deus, ainda que fossem pagãos, e como pagãos tinham pouco ou nenhum discernimento, sendo como crianças que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Essa deficiência, entretanto, não servia de empecilho para a ação do amor divino entre eles, alcançando até os animais. Afinal, a misericórdia faz parte do amor de Deus. A pergunta de Deus a Jonas mostrou que o cuidado de Deus ia além de Israel, abrangendo todas as nações sobre as quais ele é o Senhor soberano. O livro de Jonas nos ensina que Deus é o Deus de todos os povos. Afinal, nas palavras do próprio Jonas, a salvação vem do Senhor. E nesse ponto, vale lembrar as palavras do apóstolo Pedro: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Finalizando, no capítulo 1 vimos que Jonas aprendeu a lição da paciência e da providência de Deus. No capítulo 2, ele aprendeu a lição do perdão de Deus. No capítulo 3, aprendeu a lição do poder de Deus para converter uma cidade inteira. E neste capítulo, ele aprendeu a lição da piedade de Deus, que teve compaixão dos ninivitas e que espera que seus servos também tenham compaixão dos perdidos, não importando sua nacionalidade, cor da pele ou status social, pois o Senhor é Deus entre todas as nações da terra. E assim nós encerramos a nossa minissérie 4 dias acompanhando a relutância de Jonas. Mas no próximo dia 10 eu estarei de volta para iniciarmos uma série de 7 dias combatendo a injustiça social com Miqueias. Será mais um passo na nossa jornada juntos até o Apocalipse, aqui no Canal Bendito, o seu canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.